Abra a tua Bíblia comigo em Isaías do capítulo 54, a partir do versículo 1. Eu quero ministrar uma palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. O tema que eu escolhi é Como Prometeste. Vamos dizer juntos, Como Prometeste. Isaías 54, 1 diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: Tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Quem diz, irmão? Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação, e se estendam, não impeças, alongas as tuas cordas, firma bem as estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerá da tua vergonha, da tua mocidade, e não lembrarás mais o opróbrio da sua viuvez. Tem uma versão da Bíblia, a Mensagem, eu quero compartilhar com vocês. Vai dar para colocar aí? Vai. Canta, mulher estéril, que nunca teve filho, encha o ar de canções, você, que nunca deu à luz. Você vai ter muitos, mas filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpa o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse das nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada, não se acanhe, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por essa palavra? Já dava para a gente ir embora, né, irmão? Porque só a palavra aqui para nós, ela abre tantas possibilidades. Irmãos, olhe para mim, se tem uma coisa que nós precisamos desenvolver nesse tempo que a gente está vivendo como sociedade, como família, é resiliência. Diga comigo, resiliência. Pais, mães, ensine os seus filhos sobre resiliência. Muitos estudiosos do assunto dizem que nós estamos diante da geração mais fraca que passou pela terra. Não existe um dado assim cravado sobre isso. O que existe são comparações de gerações passadas com as gerações atuais, né? De filhos muito mimados, de filhos que muitas das vezes não vivem experiências, né, de vida, de pressões, e muitas das vezes a gente está vivendo e vendo uma geração muito fraca se levantar. E como diz aí um ditado, homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Eu creio que Deus quer nos dar essa resiliência para que a gente possa levar essa geração a viver experiências poderosas. Eu não creio que a minha geração é a geração mais fraca que pisou na terra. Eu não creio, irmão. Eu creio que Deus vai fazer um avivamento poderoso nessa terra, através da minha geração, através da sua geração, através das gerações que vão se levantar. Irmão, esse dado eu estou lhe dando ele só para confrontar mesmo, porque não tem esse negócio não. Eu creio no que a Bíblia diz, um grande avivamento vai acontecer nos últimos dias. E quem Deus vai usar para isso, irmão? Só dois, só? Quem Deus vai usar para isso? Somos nós. Não tem esse negócio de geração fraca não, pelo contrário. Agora, o que é resiliência? É a capacidade de enfrentar e superar obstáculos. Ela é o resultado das experiências, não do discurso, irmão. E são as experiências que vão dar legitimidade àquilo que eu falo, né? É como e como a gente define um comportamento resiliente? Levando em conta duas coisas. Número 1, crise e superação. Levando em conta duas coisas, crise e superação. Então toda pessoa resiliente é aquela que compreende o problema que está diante dela, e ela mobiliza recursos para superá-lo. Eu creio, irmão, a Bíblia é uma fonte poderosa de ensinamento
para que a gente possa viver nessa terra uma vida abençoada. A Bíblia é uma fonte de informações, que se eu colocar em prática os ensinamentos, não tem como dar errado, irmão. Não tem como falhar. Agora, quando nós olhamos para esse texto, como que alguém vai cantar alegremente se não pode gerar filhos, irmão? Essa é a pergunta. Como se alegrar por um filho que não tem? Porque a questão com Deus não é se Ele vai fazer, irmão, mas é quando Ele vai fazer. Porque quando Deus fala, considere-se feito. Agora, eu acredito muito que a promessa de Deus na nossa vida, ela passa por uma coisa chamada o teste do tempo. Isso você já sabe. Isso você já sabe. A promessa nesse texto para mim e para você é que você vai transbordar a mão direita e a mão esquerda. Ele fala que a promessa virá em todas as direções. Deus, quando faz uma promessa a Abraão, qual é o nome dele, irmão? Deus diz para Abraão: Abraão, olhe para o céu e contemple as estrelas se tu pode. Ele está dando para Abraão uma direção. Ele está apontando para Deus um alvo, um destino. Então, ele está imprimindo agora nesse homem uma nova referência. Porque tem muita gente pautando o seu testemunho, a sua vida, naquilo que vê, e não naquilo que crê, e não naquilo que o Senhor falou, e não naquilo que a promessa de Deus me garante. E a promessa é: você vai transbordar para a direita, você vai transbordar para a esquerda. O que Deus está dizendo? Não há limite para aquilo que eu posso fazer na sua vida. Agora é você que vai definir aonde você vai andar, qual é o nível que você vai andar. Irmão, você pode estar vivendo a maior crise da sua vida, mas entenda uma coisa: quando a palavra de Deus se revela, a alma se aquieta, irmão. Não tem esse negócio. Quando você entra na casa de Deus, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Você precisa criar expectativa no teu coração. Agora, cuidado, porque às vezes a expectativa para as bênçãos é muito maior do que a expectativa para aquele que pode me abençoar. E a gente vai conversar muito sobre isso aqui. Eu não sei, mas existem promessas, irmãos, que se cumprem muito rápido na nossa vida. Agora, por que algumas promessas demoram dias, meses e até anos? Por que será? A irmã já está aqui me ajudando a pregar aqui, porque Deus está preparando a gente, que a promessa já está preparada. E eu já preguei sobre isso aqui, irmão. A promessa está pronta, agora Deus está esperando você ficar pronto. A promessa está pronta. O que Deus está esperando, irmão? Fala, eu ficar pronto. Esse aqui é o detalhe. Então, eu falo que eu tenho tantas promessas na minha vida que dá para me ver uns 120 anos, irmão. De tantas promessas que eu carrego, de tantas palavras, de tantas profecias. E olha, eu amo, né? Porque, irmãos, quantas profecias a gente recebe? E é interessante porque alguns estágios da nossa vida, quando a gente olha para o que a gente está ouvindo e a nossa realidade, a gente não acredita, irmão. Falei, não é possível, ele não está entendendo a minha realidade. Ele não sabe o que eu estou vivendo para falar um negócio desse, que Deus vai fazer assim, que Deus vai te dar assim. É o caso da mulher aqui que está estéril. Como é que Deus está mandando ela celebrar e cantar que vai ter filho, mas a mulher é estéril? Porque Deus anuncia a promessa, mas o cenário ainda não mudou. Você lembra no Vale de Ossos Secos, irmão? Deus manda o profeta, profetiza, nada estava acontecendo, era só um ruído, mas já era um sinal de que o agir de Deus estava começando, de que Deus já estava se movimentando. Eu não sei se alguém aqui está entendendo nessa noite, irmão. Deus já está se movimentando na tua direção. Então eu preciso aquecer o meu coração, encher o meu coração de expectativa, né? Porque a gente é tão intenso para provocar o milagre, mas é tão tímido na hora de buscar um relacionamento com Deus, irmão. E é isso que vai fazer toda a diferença na tua vida. Você sabe que o texto aqui não manda eu celebrar a esterilidade, mas celebrar pela resposta que virá. Até porque o tema aqui é como o quê, irmão? Como prometeste.
Esse é o tema. Então ele está mandando, ele não está mandando ela comemorar ou celebrar a esterilidade. Ele está mandando ela agradecer pela resposta que já veio, irmão. É interessante porque um dia Deus chamou Sara e disse para Sara: Sara, você vai ser mãe de multidão. Sara riu, irmão. Está lá no texto, né? Só que Sara não riu de Deus. Ela riu de quem, irmão? Ela riu dela. Por quê? Porque se você olhar a condição dela humanamente falando, não tinha lógica. E parecia até brincadeira de mau gosto, porque não fazia sentido ela ouvir aquilo naquela idade e na situação que ela estava. Porque ela vivia o ápice da improbabilidade. Mas, irmão, quem é que está falando? É Deus. E se é Deus que está falando, irmão, preste atenção. Se é Deus que está falando, considere. Se é Deus que está falando, irmão, dá a devida atenção. Porque às vezes você ouve uma palavra, uma profecia, e às vezes não faz sentido para nós. Agora, irmão, sabe o que Deus espera de nós? Celebre a bênção antes dela chegar. Esse é o segredo. Porque eu sempre gosto de lembrar da Miriam, né? Porque a Miriam, depois que o mar abriu, tocou tamborim, profetizou, sapateou. Mas, irmão, enquanto o mar estava fechado, ela estava lá esperando. Então tem um monte de gente assim, esperando o mar se abrir, esperando para fazer. Só que é o contrário, Deus está mandando ela se antecipar. É como uma mãe que recebe lá uma notícia: você está grávida. O que essa mãe começa a fazer, irmão? Ou essa grávida começa a fazer? Ela começa a preparar o ambiente para a chegada do bebê. Então ela vai lá, começa a comprar roupinha, ela começa a preparar um enxoval, ela começa a preparar o quarto da criança, ela está preparando ali o carrinho. Por quê? Porque ela sabe que é só o tempo da promessa se cumprir. Deus está mandando falar para alguém aqui nessa noite: começa a preparar o ambiente do milagre, porque será inevitável o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui na fé que eu estou enfesado hoje, irmão. Eu estou enfesado. Eu subi nesse altar hoje, a pastora falou, eu ia pregar, mas ele preparou a mensagem. Eu falei, então deixa comigo, deixa que eu prego. Eu gosto, irmão. Então é alguém que está esperando só a hora de se cumprir. Porque foi quem que falou, irmão? Deus. Então, olha Hebreus do capítulo 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Interessante, né? Porque Deus falou, eu vou vir. É só o tempo de se cumprir, porque vai acontecer. Diga comigo, vai acontecer. Então, às vezes, o que nós precisamos é de uma crise, irmão. Ninguém falou amém, né, irmão? Só a irmã aqui na frente. Tem hora que a gente precisa de uma crise, irmão, para um novo romper. É como Neemias na Bíblia. A Bíblia diz que Neemias, quando soube da notícia, lá entrou em crise, irmão. Eu não aceito isso. É como Jacó, que precisou de passar por uma crise. O val de Jaboque foi uma crise, irmão, que ele precisou enfrentar. Sabe, Josué, diante ali daquele povo cheio de mau costume. Então, o apóstolo Paulo precisou passar pelas crises. Tem hora que é uma crise, irmão, que vem sobre nós, que traz um despertamento. Às vezes é um incômodo que Deus gera na relação, no casamento. Às vezes é uma notícia de um filho, porque alguém parou de orar, parou de vigiar como deveria. Aí Deus, você parou de orar, você parou de me buscar. Isso é muito comum acontecer na vida de quem Deus abençoa. Deus abençoa, aí ele relaxa, não ora mais, não jejua, não sobe monte, não quer dizimar, não quer ofertar. Aí Deus, você está muito alegrinho, deixa eu te dar uma crise para você voltar a ser quem você era. Porque se você quer que Deus volte a ser quem Ele era para você, você precisa voltar a ser quem você era para Ele. Que não tinha resistência, você era humilde, orava, vinha para a igreja. Aí Deus abençoou. Tem hora que é uma crise, irmão, porque é aquela frase, cria necessidade, você vai ver um milagre. Até porque Jesus não perguntou o nome do cego. Ele só perguntou, você crê? Crê, a tua fé te salvou. Ele não perguntou o nome do paralítico. Qual o seu nome? Qual a cidade? Qual o nome da sua família, do seu pai? Não, ele perguntou, você quer ser curado? Quero, então seja curado. Irmão, qual o nome do homem da Porta Formosa? Alguém sabe? Qual é o nome do endemoniado gadareno? Alguém sabe? A mulher do fluxo de sangue?
Ou até aquela mulher que seria apedrejada porque foi pega em adultério. Alguém sabe o nome dessas pessoas? Não. Sabe por quê? Deus não precisa saber seu nome para te abençoar. Ele já sabe quem você é. O que Ele quer saber é qual é a sua dor. A sua dor é mais importante do que o seu nome. Seu sofrimento tem o poder de atrair Deus para o teu mundo, para o teu ambiente, para a tua realidade. É isso que Deus quer saber. Porque Deus não usa o sofrimento para te punir, mas para se revelar a você. Agora fez sentido, né, irmão? Deus não usa o sofrimento para nos punir, mas para se revelar. Deus nos fez, irmão, para um relacionamento com Ele, de filhos, para com seu Pai. A primeira coisa, provoque o milagre. Vamos dizer juntos, provoque o milagre. A gente está num contexto que ter filhos, nesse contexto aqui do texto, era uma dádiva divina. E o contrário era que quase uma maldição. Uma mulher não ter filho nesse contexto era considerado quase que uma maldição. Porque para eles ter filhos é como aquela ideia da criação de Deus, né? É dar continuidade ao processo da criação, crescer, multiplicar, encher a terra e governar. Por isso você vai ver na Bíblia, por exemplo, quando aquela mulher corre até Eliseu, ou Eliseu manda chamar Eliseu, os credores estavam na casa dela para levar os filhos, e ela era viúva. Então o que seria isso? Uma tragédia, porque uma viúva, ela dependia dos filhos para se sustentar. Uma mulher naquele contexto não tinha muita voz, não tinha muitos direitos. E se uma mulher ficasse viúva, então, irmão, então dependia de pessoas. Aí quando Eliseu vai na casa dela e vai ali tratar daquele assunto, é exatamente isso que está acontecendo. Há um outro caso na Bíblia, quando Jesus vai entrando numa cidade, acho que é a cidade de Naim, eu não me lembro exatamente, mas vinha o filho da viúva saindo num cortejo fúnebre. E Jesus então entra ali na cena, toca no esquife e o menino é ressuscitado, porque ele sabia que uma mulher viúva naquela época dependia de pessoas, dependia de aprovação, dependia de alguém até para se alimentar. Então, ter filhos é como um poder criativo, como está em Gênesis. A verdade é que, irmão, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Tem muitas coisas que o dinheiro compra, é verdade. Agora, irmão, tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Só que eu entendo uma coisa, a obediência, ela abre portas para o milagre, irmão. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, melhor é obedecer do que sacrificar. Qual é o código que Deus está me dando? Meu filho, existe um caminho mais fácil. Para que você vai lutar para fazer do seu jeito, se eu já fiz por você, se eu já preparei o caminho para você? Melhor é você obedecer. Se Deus está dizendo que é melhor, para que eu vou duvidar, irmão? Então eu falo que a obediência abre porta, e a verdade é que Deus quer ser adorado aonde é a nossa dor, irmão. Porque Deus não está à procura de perfeitos, Deus está à procura de adoradores. Agora, irmão, adorar o dia mal tem um significado diferente. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu algumas vezes comigo, mas, irmão, quando você adora, quando tudo vai bem, tudo vai dando certo, é bom, é maravilhoso. Eu não estou aqui criando uma cultura, né, masoquista, de apologia à dor, não é isso. Mas, irmãos, fala a verdade, quando as coisas às vezes não estão funcionando bem, e você entra no teu quarto de adoração, e de repente você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, e Deus começa a falar com você, você sabe muito bem do que eu estou dizendo, né? Você sabe que o ambiente muda. Não, eu estou falando do ambiente externo, irmão, estou falando do ambiente interno, eu estou falando aqui dentro. Deus quer trazer de volta essa percepção sobre o seu povo, sobre a sua igreja, no nome de Jesus. Porque tem vezes que Deus vai mandar rodear a muralha em silêncio, porque não faz muito sentido, né, irmão? Quer dizer, a muralha vai cair em silêncio? Não faz sentido, irmão, não faz sentido para mim, porque para Deus faz todo sentido. Você sabe que Elias não conhecia o modo silêncio de Deus, irmão.
Elias estava acostumado a orar e fogo descia do céu. Elias está acostumado a orar e diz, a partir de agora não chove mais. Aí Elias orava de novo, a partir de agora vai cair chuva, irmão, e acontecia. Só que Elias vai entrar num processo com Deus, ele vai se esconder numa caverna, e ele quer ouvir Deus novamente, e ele começa, ele estava meio no automático, né, irmão? Igual uns crentes que você conhece, que já está meio no automático. É Elias, já está acostumado a ouvir Deus. Aí Deus vai vir no terremoto. Veio no terremoto? Não. Deus vai vir no fogo, irmão. Deus vai vir, veio no fogo? Não. Agora Deus vai vir num vento forte. Deus veio? Não. Sabe como é que Deus veio, irmão? No silêncio, numa brisa fresca e suave. Deus está soprando sobre você nessa noite, irmão, um vento suave, uma brisa fresca e leve, que vai aguçar os seus ouvidos e trazer de volta o teu sentido de poder perceber a voz do Espírito Santo, entender o chamado de Deus para você. Deus vai trazer de volta a sensibilidade da voz, da presença dEle na sua vida. Tem um crente aqui desejando isso, meu irmão? Eu quero, irmão. Fala para quem está do seu lado, eu quero, irmão. Eu quero. Não dá para viver vazio, seco, né, irmão? Com tanta água jorrando, para que vai viver com sede, irmão? Né, irmão? Com tanta comida farta, para que vai viver com fome, irmão? Não. A segunda coisa, cuidado com a previsibilidade. Sabia que isso aqui ia me pegar, irmão. Cuidado com a previsibilidade na caminhada com Deus. Cuidado, irmão. Porque às vezes aquilo que eu chamo de sucesso não está mais me aproximando de Deus. E às vezes o insucesso é a fórmula que Deus vai usar para me trazer para perto novamente, irmão. Às vezes é uma perda, uma dor, uma derrota, será o que Deus pode usar. Ele pode usar para nos trazer para perto novamente. Não é uma apologia da punição. Não é uma apologia da punição. Irmão, quanto custa a vida eterna? Quanto custa, irmão? Tem preço, irmão? Não tem preço, irmão. A maior recompensa que nós recebemos na cruz do Calvário foi o direito. Deus nos deu o direito de desfrutar da vida eterna. Por isso que eu repito, eu sempre digo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus. Está escrito. Os reis da terra se prostrarão, os governantes, os príncipes, todos vão se prostrar. A questão é aonde você vai estar quando esse dia chegar. Porque uns vão estar na presença de Deus e outros, irmãos. Você entende a importância de nós darmos crédito à palavra de Deus? Eu não posso negociar a Bíblia, ou eu não posso interpretar a Bíblia para mim, irmão. Então as coisas esquisitas na internet, né, irmão? Vocês viram o pastor que viralizou aí, irmão? Deixa isso para lá, né, irmão? Melhor deixar isso para... Coisa de louco aquilo, irmão. Misericórdia, cara. Sim, as coisas têm que ter sentido, irmão. As pessoas estão brincando com o Evangelho, negociando a palavra de Deus, achando que não vão ter que dar conta, irmão. E para a gente que é pastor, irmão, o sarrafo é mais alto. Para a gente que é pastor no grande dia, cadê o rebanho? Cadê as almas? Cadê fulano? Para cima da gente, irmão, quem muito é dado, muito será exigido. Então, eu digo que a pior coisa é ter sucesso naquilo que Deus não tem aprovação, irmão. Então, talvez a pior coisa que existe é tentar ajudar. Se alguém perguntasse para mim, pastor, qual é a pior pessoa para você ajudar? É a pessoa que acha que sabe. Essa para mim é a pior situação que eu tenho que lidar, porque a pessoa tem resposta para tudo. Então tem gente que o tempo passa, e ao invés de ficar mais maduro, ele fica mais duro. Entendeu, irmão? Ao invés de ficar mais maduro, ele ficou mais duro.
mais duro no tratamento, mais duro na presença de Deus, mais duro ele agora. E não vai funcionar, irmão. Nesses 51 anos que eu faço, aliás, 52 esse ano, irmão. Irmão, quantas coisas Deus mudou e está mudando em mim. Porque alguém diz assim, não, eu não vou mudar. Não, só não muda quem não quer viver novidade de vida. Porque se você olhar para a tua história, ou para uma pessoa que chegou a 50 anos e diz assim, eu não mudei, eu sou a mesma pessoa, tem alguma coisa errada. Porque nenhuma pessoa que mergulhou num rio, quando ela sai, nem o rio é o mesmo, e nem ela é a mesma pessoa. Ela pode mergulhar tantas vezes, mas nunca ela vai ser a mesma pessoa, e nem o rio é a mesma pessoa. Então, a vida é um convite à mudança. Se você deseja experimentar a novidade de Deus na tua vida, esteja pronto para mudanças, porque elas virão. Só não muda quem não quer viver o novo de Deus. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Amém, irmão? Então talvez a maior dificuldade de Deus agir na vida de alguém é querer achar que Deus é previsível. Só que se a gente olhar, irmão, a forma de Deus agir, Deus abriu o mar vermelho a partir da chegada, não foi a partir da saída. Por quê, irmão? Porque Deus estava dizendo, você cuida para sair, e eu cuido da tua chegada. Porque Moisés está aqui, só que o mar não abriu aqui, irmão. O mar abriu de lá para cá. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo para Moisés, Moisés, sou eu que estou no controle, Moisés. Você só é instrumento meu, eu uso a tua vida, mas quem está no controle sou eu. Para que não houvesse dúvida, sabe por quê, irmão? Porque enquanto para você está começando, Deus já terminou há muito tempo na tua vida. Talvez você não está conseguindo ver, é como a irmã falou, talvez eu não estou pronto, mas aquilo que Deus falou, aquilo que Deus começou, Ele já terminou há muito tempo na tua vida. Deus não é Deus de jeitinho, irmão. Testemunho da irmã, pastor, quero contar o testemunho. Qual é, irmã? Meu marido fumava 3 maços de cigarro por dia, agora só fuma 1, isso é testemunho, irmão? Meu marido tomava uísque, cachaça, tomava lá, não sei, irmão, porque eu nunca bebi. Red Label, tem isso, irmão? Acho que o nome é bonito, mas eu não sei o que é, nunca vi. Mas assim, e agora? Não, agora você está tomando só uma cervejinha e de vez em quando, irmão, isso não é libertação. Porque Deus, quando começa algo, Deus termina. É igual a doença. A irmã tinha lá uma doença incurável. Não, pastor, agora eu só estou fazendo um tratamento assim, porque melhorou aqui, irmão. Deus, quando entra para fazer, Deus não entra para dar jeito, Deus entra para resolver. Deus entra para entrar e entrou entrando mesmo. É para mudança. Agora eu tenho que estar aberto para o mover de Deus, irmão. Abre o teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. A terceira coisa, irmão, Deus não muda de opinião. Vamos dizer juntos, Deus não muda de opinião. Eu escolhi Números 23, 19. É o texto que a gente fala muito, eu estou te dando um endereço agora. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? É forte, né, irmão? Porque o texto já começa com uma resposta. Isso aqui para mim já é o básico para a gente interpretar o texto. O que é o básico, pastor? Deus não é. Já que já é o básico, Deus não é. Então já sei que Deus não é. Não é o que? Ele não é homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. Então para mim já facilitou, já é o bastante. Porque, irmão, entenda uma coisa. Se você deseja encontrar Deus, você precisa estar na fonte certa, no endereço certo. E esse endereço é a Bíblia para nós, irmão. Tem esse negócio de que o filósofo falou, porque eu cito muitos historiadores, eu cito aqui muitos homens, né, pensadores que Deus usou, mas, irmão, o final é a Bíblia que prevalece. Eu faço fazer sentido a frase dele, mas dentro da Bíblia, no contexto do texto. Eu não posso usar a Bíblia a pretexto, porque vira uma heresia. E qual é o contexto desse texto? O povo de Israel saiu do Egito e está vagando pelo deserto, alguns dias. Ele chega a um lugar chamado Moabe, né? Lá dos Moabitas. E o rei fica desesperado, porque está olhando no território dele, irmão. Quase 3 milhões de pessoas paradas em frente ao território dele.
com medo de invadir, ele contrata profeta, irmão. Já naquela época, já tinha que lidar com isso. Ele contrata o profeta Balaão, para quê? Para amaldiçoar aquele povo, e aquele povo vazar dali, sair fora. É o que está acontecendo aqui. Então, irmão, eu vejo que essa tática, né, ou essa questão de profeta vendido, já não é de agora, irmão. Só que tem um detalhe. Tem muita gente que foi muito usado por Deus, irmão. Você deve conhecer alguém que já foi tão usado por Deus, mas o dia que eles tentaram usar Deus, ou começaram a tentar usar Deus, a presença de Deus foi embora. E sabe o que acontece? Foi o que eu falei, só fica só discurso, irmão, porque não tem vida com Deus, porque já não tem a presença do Espírito movendo aqui dentro, e o que nos sustenta é isso, é a presença de Deus que está aqui dentro. Do lado de fora a gente sabe que ela está mesmo, mas é a presença de Deus do lado de dentro, é que movimenta a minha vida, me coloca nos propósitos que Deus tem para mim. Então, nós estamos dentro de uma geração assim. Os escândalos que a gente está vendo hoje, é porque a Bíblia está se cumprindo. Agora, irmão, esses profetas aqui representam aquela geração que não tem relevância. Por quê, pastor? Não tem chamado, não tem unção e não tem propósito. Ou perderam o chamado, perderam a unção e perderam o propósito. Agora, irmão, só Deus pode transformar a maldição em bênção. Eu não conheço nada nessa terra que Deus não possa resolver. Não há maldição, por maior que ela seja, na vida de uma pessoa. Não importa se está lá na geração dos tataravós, bisavô, avô, pai, pastor, todo mundo na minha casa passou por esse tipo de situação, mas a Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a partir de você, Deus pode começar uma nova história. Diga comigo, a partir de mim, Deus vai começar uma nova história. A partir de quem, irmão? A partir de mim. Então, você sabe que se Deus prometeu, você pode ter certeza que Deus vai cumprir. Porque aqui foi a resposta de Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para o povo? Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Você tem a bênção de Deus na sua vida. Você tem o sim de Deus, a promessa de Deus. Deus está dizendo para você hoje, amplie a tua visão, porque eu quero ampliar você. Sabe, é ampliar de dentro para fora. É diferente de ver, é diferente de enxergar, porque a melhor resposta que você pode dar aos ataques contra a sua vida é o fato de quando te procurar não vão te encontrar, irmão. Lá no hall dos desistidos, eu não estou no hall dos desistidos, não vai me encontrar lá. Eu já decidi, porque o Senhor Ele me fez promessas, e eu não quero andar por visão, eu quero andar por fé, eu não quero andar por vista, né? Andar por vista é diferente de andar por visão. Tem muita gente andando por vista, mas Deus quer ampliar a tua visão para você ver na dimensão que Ele tem para a tua vida. Por último, alegrai-vos sempre. Vamos dizer juntos, alegrai-vos sempre. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Você vê que isso aqui é tão profundo que ele repete, né? Alegrem-se no Senhor. Aí ele vai repetir no final, alegrem-se. Você já recebeu uma notícia de alguém que foi promovido de emprego, irmão? A gente se alegra, não é? De um filho que passou na faculdade, de uma empresa que você conquistou, nesse sentido. Agora, irmão, a condição do apóstolo Paulo nesse texto é diferente, porque o apóstolo Paulo aqui está vivendo tudo ao contrário, tudo desfavorável na vida dele. Essa era a condição dele, não tinha brincadeira, estava preso injustamente, foi chicoteado, sendo levado a julgamento por aquilo que ele não fez. E como que alguém pede para se alegrar diante de tanta humilhação e vergonha? E parece que não faz sentido. Como assim, pastor? E não é nada mais, nada menos que o grande apóstolo Paulo, né, irmão? Que tinha história, que tinha vivência, não tinha só argumento, tinha vivência. Agora, numa outra versão, esse texto diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, né? Regozijai-vos. Parece que é a mesma palavra, não é? Regozijar e se alegrar. Mas a palavra aqui, regozijar, ela tem um novo sentido, ela traz um novo sentido. É aquilo que eu vivo internamente.
e não externamente. É uma alegria que independe das circunstâncias, porque é uma alegria fruto das convicções que eu carrego. Entendeu, irmão? Ela independe do que acontece aqui fora. Eu carrego aqui dentro de mim essa certeza. Então o que vier a acontecer não muda quem eu sou. Por quê? Porque eu carrego essa convicção aqui dentro. Você sabe que o Charles Spurgeon, falei, né? Vou trazer pelo menos um aqui. Ele diz que as provações nos ensinam o que somos. Elas cavam o solo e nos permitem ver do que somos feitos. Fica de pé comigo, irmão, que eu já estou terminando. Interessante essa frase desse homem, né, irmão? As provações nos ensinam o que somos feitos, né? O que somos. Elas cavam o solo e nos permitem ver do que somos feitos. É a capacidade que Deus nos dá de suportar as pressões, as adversidades da vida, e saber que Deus pode te levar muito além daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode ver. Irmão, nós não gostamos de sofrimento, é verdade, mas aprendemos que as provações da vida nos ensinam do que somos feitos. Paulo diz que as coisas que acontecem na vida de um escolhido, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, elas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Que independente da adversidade que você esteja vivendo, no final, ela vai cooperar e contribuir para o teu crescimento. Ela vai contribuir para que você possa experimentar mais de Deus na sua vida. E Deus manda se alegrar. O que é que Deus manda, irmão? Se alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque independente das circunstâncias, eu sei quem eu sou, e eu sei quem Deus é para mim. Eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei o que Deus pode fazer, irmão. Coloque a mão sobre o teu coração. Você vai repetir comigo. Diga comigo: Espírito Santo, encha o meu coração da tua alegria, porque a tua alegria é a minha força. Diga comigo: eu me alegro na tua presença, porque eu sei que o Senhor me escolheu e me chamou dentro da minha geração, para que eu possa resolver aquilo que os meus antepassados não resolveram. Eu carrego sobre mim uma chama que vai incendiar todos à minha volta. Eu não aceito que essa geração é a geração mais fraca que pisou na terra. Essa é a geração dos avivalistas que Deus está levantando. Essa é a geração dos homens que vão se posicionar para defender a sua casa, das mulheres que vão pagar o preço para que a sua geração não seja consumida e nem envergonhada. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está trabalhando. Fecha os teus olhos por um minuto. Agora é para sentir, não é para ver. Deus não está à procura de perfeitos, Ele está à procura de adoradores. Espírito de Deus, nessa noite, Ele manda te dizer: eu vou dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito oprimido. E eles serão chamados, vocês serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para revelar o esplendor da sua glória. A glória de Deus quer se revelar. A glória de Deus está nesse lugar. A presença de Deus flui nessa noite. Você só precisa sentir. Você só precisa abrir o teu coração. Vem Jesus, diga isso para Ele. Comece a orar agora, igreja.
Agora a tua oração é mais importante do que a minha. Então você pode agora fechar os seus olhos, se desligar daqueles que estão à sua volta e buscar para você. Se encha da presença dele. Prepara o ambiente, porque eu vou alargar as tendas. Tu vai transbordar na mão direita e na mão esquerda. Riqueza e honra estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Deus está presente nessa noite. É tempo de clamar. É tempo de buscar. É tempo de se encher, irmãos. Não aceite voltar para casa do mesmo jeito. Não se contente com um arrepio. É mais do que um arrepio. Ele é real. Jesus é real. Ele quer entrar na tua história. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora, mas eu quero declarar em nome de Jesus: é o tempo perfeito para Deus chegar na tua vida, para Deus chegar no teu casamento, para Deus chegar na tua casa, para Deus chegar na tua família. É o tempo de Deus para você viver novidade de vida. Eu quero novidade de vida. Diga isso para ele: eu quero novidade de vida. Chega de céu nublado. Chega. Para aqueles que amam a minha presença, nascerá o sol da justiça. Olha aí, podes tu contemplar a luz de Deus brilhando. A luz de Deus vai raiar na tua vida sim. Vai chegar. Vai chegar. Oh meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Deus poderoso, Deus santo. Diga palavras nessa noite para ele. Diga para ele: tu és maravilhoso, Jesus. O meu Salvador. O meu Salvador, eu creio, como tu prometeste, vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos adorar Jesus, vamos, irmão. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.